Boa noite, professor. Boa noite, Claudinei. Pessoal, eu vou dar início aqui então à nossa segunda noite de treinamentos. Hoje eu vou falar com vocês um pouco, sobre a nossa estrutura, o nosso corpo docente, os professores que vocês já conheceram, que ainda vão conhecer hoje, o último professor, que é o professor Davi Zenon. Mas é importante que vocês compreendam um pouco mais da nossa estrutura e também pretendo falar com vocês ainda hoje sobre a questão de como as aulas funcionarão durante esse tempo de pandemia agora, qual que é a dinâmica, a questão do nosso sistema de avaliação, que eu falei de forma rápida no nosso encontro de ontem, E hoje pretendo falar um pouquinho mais sobre isso até vocês assimilarem essas informações. Muito bem, pessoal. Eu já vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa então estar da mesma tela. Bom, como eu havia dito para vocês ontem, nós vimos um pouco do portal do aluno, as suas funcionalidades. Mas o nosso curso é um curso presencial, que ele está funcionando agora de forma híbrida, apenas em decorrência da pandemia, Mas já estamos voltando ao presencial, composto por 10 períodos ou 5 anos. Nós temos um plano pedagógico de curso, que é aquele que demonstra quais são as disciplinas que nós iremos estudar. Esses estudos dirigidos mesmo, que vocês precisam realizar todos os semestres, são uma forma de trazer ou de inserir outras matérias que são essenciais para a formação de um bom operador do direito. Por isso que nós afirmamos que o nosso PPC, o Plano Pedagógico do Curso, é um plano moderno e atualizado. Vocês ainda vão encontrar grandes nomes do direito, como Pedro Lenza, por exemplo, em determinadas situações, trazendo aí alguns vídeos, algumas aulas de temas específicos que vocês verão também isso dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Carreira de Sucessos, que amanhã nós já temos a nossa primeira, ela tem o intuito de dar a vocês um vislumbre de quais são as carreiras que o bacharelado em Direito pode ofertar a vocês. Então, é muito interessante para que vocês também compreendam todas as pedras que vocês encontrarão no caminho, os percalços que eventualmente vocês terão que passar, mas que vale muito a pena seguir nessa carreira do direito. Nós já temos uma estrutura que é para o funcionamento do núcleo de prática jurídica. Ele fica próximo ao Sambódromo, tem um casarão antigo, no antigo restaurante Pinguim, lá funcionou a Receita Estadual também. A nossa ideia é assim que nós retornemos a esse novo normal, para que nós possamos já estabelecer o escritório júnior, que é uma forma de nós darmos uma contraprestação à sociedade, em relação a esse curso de Direito. Como é que vai funcionar isso então? Nós teremos ali atendimento à população carente, onde os alunos farão esse atendimento, obviamente, sob a orientação de um professor, e com isso, vocês também já terem acesso à parte prática referente ao curso de Direito. Professor, mas eu estou iniciando apenas o curso, eu não sei nada. Por isso que vai ter um professor junto com vocês, orientando para que vocês já passem a ganhar essa bagagem, a ganhar essa percepção, ou a ganhar essa ferramenta para estudo. Muito bem. Vocês ainda têm aqui a biblioteca física e digital. Nós temos uma biblioteca física com alguns exemplares aqui, que vocês, caso queiram, estudar livros físicos, vocês também irão encontrar aqui na nossa unidade. E a biblioteca digital, que não faz parte do nosso treinamento de hoje, mas que eu vou também demonstrar a vocês como acessar e quais as obras que vocês podem utilizar dentro dessa parceria com a Croton, com a Saraiva, A Saraiva sendo uma das marcas que pertence ao grupo Croton. O professor Sérgio Salvador, vocês podem até conversar com ele depois também. Ele não, muito embora não seja professor de vocês nesse semestre, mas no próximo semestre será,
ele conseguiu para a gente acesso a periódicos online, que são uma espécie de artigos científicos na plataforma Magister e na Lex Editora. E através, né, desses canais vocês conseguem ter acesso a consultas de eventuais trabalhos que os professores derem. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais no assunto, o professor Sérgio Salvador vai passar para vocês todos esses acessos. Nós temos um programa, né, de incentivo à pesquisa científica acadêmica. Digo programa porque, como vocês têm aqui, na sua grande maioria, professores com titulação acadêmica mais alta, a exemplo, né, dos professores Zenon, Oliva, Sérgio, nós somos pesquisadores, então nós publicamos artigos científicos. E por essa razão, nós também os estimulamos a fazer isso. Então, aqueles que se interessarem, né, pela modalidade, professor, quer escrever um artigo sobre o tema tal, procure o professor. Tenho certeza que esses professores terão uma alegria, né, em escrever esses artigos científicos com vocês e, inclusive, indicando eventuais locais para que possa haver a postagem referente a esses cursos. Aqui é só o terceiro, tá? Estímulo à participação em eventos acadêmicos nacionais e internacionais. Vocês verão que uma das vertentes, né, do bacharel em Direito ou do operador em Direito relacionada a essa pesquisa científica a partir do momento em que ele submete um artigo científico seu à apreciação de alguma revista ou de algum evento, você precisa ir defender o seu artigo, né? Isso te dá o quê? Muita bagagem, segurança. Claro que no começo todo mundo fica com medo, dá aquele friozinho na barriga, mas isso te prepara para o TCC, que é o seu trabalho de conclusão de curso, né? Se vocês pegarem essa rotina de escreverem artigos científicos, de estarem preparados, o TCC só vai ser mais um dia, né, na vida de vocês enquanto acadêmicos de direito. E tudo isso proporcionado através dos estímulos que os professores darão a vocês para que vocês possam, né, ter acesso a essas benesses, né, relacionadas ao curso de Direito. Ainda existe o Saraiva à Prova, que é uma plataforma, né, que vocês utilizarão um cursinho preparatório no final da faculdade, que já está dentro do valor que vocês pagam, e esse Saraiva à Prova, ele tem como objetivo específico prepará-los para a realização do exame da OAB. Então, é mais uma ferramenta que vocês poderão utilizar ao longo do curso. Como eu disse, o professor Sérgio Salvador, que vocês ainda não têm aula com ele nesse semestre, mas terão no próximo, é advogado, conselheiro da OAB de Itajubá, especialista em Direito Previdenciário, mestre em Direito Constitucional, professor com mais de 10 anos de docência como professor de Direito, autor de mais de 10 livros jurídicos, professor de vários cursos da área jurídica, experiência com participação em congressos jurídicos na Europa e Estados Unidos, inclusive já foi representante, né, do Brasil em Harvard, defendendo o direito previdenciário. Membro da Rede Internacional de Excelência Jurídica e aqui é um slide do semestre anterior, mas nesse semestre ele está lecionando a disciplina de Direito Processual Civil Conhecimento e está lecionando Direito Constitucional. São as duas disciplinas que ele está lecionando nesse semestre. Professora Eliana Oliveira, que vocês já tiveram aula com ela, psicóloga, especialista em psicopedagogia, foi ou participa da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade no Presídio de Itajubá. Então, ela tem uma atuação dentro do Presídio de Itajubá. Há, inclusive, a intenção de nós fazermos uma parceria com o diretor do presídio para que vocês também possam fazer um atendimento prévio, né, daqueles que se encontram cumprindo pena, justamente por isso nós temos alguma possibilidade de auxiliá-los, né, de alguma forma, né, na melhora deles ou na ressocialização deles, né. É uma professora que também tem atuado agora durante esse momento da Covid com apoio psicológico online, é professora com mais de 15 anos de experiência na docência e nesse semestre estará ministrando para vocês a disciplina de Psicologia aplicada ao Direito. Esse é o meu currículo. Eu sou pós-doutor em Direito Constitucional, advogado, conselheiro da OAB de Itajubá, Minas Gerais. Tenho 3 especializações, uma em Direito e Processo do Trabalho, outra em Direito Processual Civil e outra em Direito Constitucional.
Além do meu pós-doutorado, também tenho mestrado e doutorado na área de Direito Constitucional. Sou professor que leciona há mais de 10 anos, né, nessa carreira docente, enquanto professor de Direito. Tenho livros jurídicos individuais, decorrentes das minhas dissertações de mestrado, decorrentes da minha tese, mas também tenho livros em coautoria, né, que foram escritos juntos com outras pessoas, capítulos de livro, então tenho algumas obras nesse sentido. Já lecionei as mais diversas áreas do direito, então sempre é possível, né, vocês me verem lecionando um pouco de cada disciplina, justamente por ter tido essas experiências, não só lecionando em Minas Gerais, mas em outras instituições também no estado de São Paulo, também não só na graduação, mas também em pós-graduação. Já participei em congressos jurídicos na América Central, América do Sul e também na Europa. Aqui está o meu e-mail institucional para vocês, regis.andrade@croton.com.br, e neste semestre também não leciono para vocês, mas estou lecionando a disciplina de Direito Individual do Trabalho. O professor Davi Zenon, que sim, ele irá lecionar para vocês hoje a disciplina de Direito Civil, parte geral, embora aqui no final esteja escrito Fundamentos Históricos, que foi o que ele lecionou no semestre passado. Esse semestre, Fundamentos Históricos, você tem com o professor Olivas, a aula que vocês tiveram ontem, mas o professor Davi Zenon, ele é advogado, especialista em Direito Processual, mestre em Direito Constitucional, professor com mais de 5 anos de docência como professor de Direito, coautor de obras jurídicas, palestrante, consultor jurídico. E aí vocês têm o e-mail pessoal dele, c.d.zeno@gmail.com, ou o e-mail institucional dele, que é o carlos.aleixo@croton.com.br. Mas ele vai falar isso com vocês também na aula de hoje. Não tem aqui, como eu disse a vocês ontem, eu preciso atualizar para trazer os dados aqui do professor Olivas, mas o professor Olivas é doutor em educação, e está lecionando para vocês esse semestre a disciplina de Fundamentos Históricos e Introdução ao Estudo do Direito. Muito bem, as nossas aulas, assim como dito no começo da apresentação, elas são aulas presenciais que ocorrem de segunda a sexta-feira, das 18h50 às 21h40. Importante esclarecer que aulas são de segunda a quinta e que na sexta-feira nós temos, primeiro, as carreiras de sucesso a cada 15 dias e também teremos agora, a partir desse semestre, o nosso grupo de estudo em Direito Constitucional, que até a próxima semana já vou passar para vocês todo o formato, tá bom? A aula é dividida em 3 etapas, pré-aula, aula e pós-aula, onde na pré-aula os professores eles devem disponibilizar os slides ou materiais utilizados na aula, com indicação de doutrina, artigos científicos e outros conteúdos. Ah, professor, mas essa semana isso não está acontecendo. Calma, pessoal, isso vai acontecer. Assim como vocês estão se adaptando ao sistema, os professores também estão voltando com disciplinas novas. Não são disciplinas que eles já lecionavam, então são disciplinas que eles estão montando o conteúdo. Então peço paciência para vocês, para que eles possam ter esse tempo hábil, então, para montar todos os materiais de pré-aula, aula e pós-aula. Durante o momento aula, os professores, preferencialmente, eles discutirão casos práticos, Essa é a recomendação desse sistema KLS, tá bom? Croton Learning System, que busca justamente dar um engajamento maior ao aluno, não somente durante o momento aula, mas para que seja algo mais dinâmico, mais participativo. E o momento pós-aula é aquele que define, então, as atividades de fixação do conteúdo que foi ministrado e que valerão pontos. Como dito a vocês, todas as aulas elas são avaliativas, tá bom? Aqui, às sextas-feiras, com atividades extracurriculares, valendo 3 horas cada uma dessas sextas de carreiras de sucesso, tá bom? 3 horas das atividades complementares obrigatórias que vocês precisam fazer. Ao longo do curso, vocês precisam realizar 330 horas, tá? Se vocês fizerem todos os estudos dirigidos que são disponibilizados, um em cada semestre, vocês já terão 200 horas, porque cada estudo dirigido equivale a 20 horas aula.
Mas essas atividades que são propostas para vocês entre congressos jurídicos e outras atividades, vocês já conseguirão, então, complementar, né, essas 330 horas de forma muito tranquila, rápida. Bom, durante a dinâmica em tempos de pandemia, as nossas aulas, elas serão ao vivo, né? E eu vou falar sempre dessa distinção agora nesse semestre, das aulas de terça a quinta. Segunda-feira também é uma aula ao vivo, mas existem algumas diferenças, porque as nossas aulas começam às 18h50 e a aula de segunda-feira começa às 19 horas. Algumas recomendações para vocês relacionadas a esse início, porque nem todos, né, puderam ouvir ainda essa explicação. Após entrar na sala virtual, que é aquele link que eu envio para vocês do Teams diariamente, a gente pede a gentileza para que vocês desliguem os microfones e só abram quando forem solicitados ou autorizados pelo professor. E para o melhor funcionamento da plataforma, para evitar que fique caindo ou congestionando, também solicitamos que vocês deixem as câmeras desligadas e também só as liguem nos momentos em que os professores solicitarem ou nos momentos de interação. Há uma recomendação para que os professores, a cada 30 minutos, pelo menos, de aula expositiva, ele abra para que vocês possam fazer os comentários. Então, é extremamente importante, pessoal, que vocês entendam que não é algo taxativo. Deu 30 minutos, ele tem que parar? Não. Às vezes ele termina o conteúdo e aí ele chama vocês para poderem participar daquele momento. E é importante que, mesmo que vocês estão em casa, participem desse momento, até para que o professor possa ter um feedback daquilo que ele tem que melhorar, daquilo que o conteúdo está sendo satisfatório, os alunos estão entendendo. Então, é extremamente importante a participação de vocês. O nosso intervalo, ele vai acontecer entre 8h20 e 8h30, é o início dele, porque depende do horário. Normalmente está sendo 8h25 aqui que nós estamos vendo. E ele vai até 8h45, são 20 minutos de intervalo. A hora que bateu o sinal, a gente sai, a hora que bateu o sinal, a gente retorna. Para vocês que estão em casa, bateu o sinal, 20 minutos. Podem contar que nós estaremos aqui de volta. E as nossas aulas, elas se encerram às 21h40. E aí, pessoal, falando então de toda essa nossa organização, né, durante esse tempo de pandemia, pela questão do horário, que nós já estamos chegando aqui próximo ao horário da aula, eu acredito que nós possamos deixar para amanhã, para eu poder passar para vocês um pouco desse sistema de avaliação contínua, explicar esses famosos 14 mil pontos que existem aqui dentro da Unopar, dentro do Grupo Croton, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Vocês que estão participando, que viram um pouco, vocês têm alguma dúvida até aqui? Não, professor. Tudo bem? Tudo bem, então, tudo bem. Tá joia. Obrigado, agradeço a participação de todos vocês. E amanhã às 18h30 eu entro novamente para gravar mais uma pílula referente a esse nosso treinamento inicial, para vocês compreenderem um pouco mais sobre a nossa metodologia de trabalho. Tá bom? Tá bom. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Por hora eu me despeço. O professor Davi Zenon já deve entrar em aula com vocês daqui a pouco, tá certo? Tá certo, Certo, professor. Tchau, tchau, gente. Boa aula para vocês. Obrigada, professor.